Bom, olá pessoal, estou aqui de novo, eu sou o Pedro Campani, vou falar 5 minutinhos sobre direito ambiental. Vou tentar fazer isso com alguma certa frequência para os assuntos que estão no dia a dia nosso aí da imprensa, que eu acho que nos próximos anos a gente vai ter muita coisa para falar. Então, hoje eu quero falar sobre a chamada indústria das multas ambientais. Tá? Isso é uma questão que está se tornando tanto polêmica, né, sobre o que seria essa indústria de multas ambientais e o que esse novo presidente eleito disse que vai mudar, o que vai acabar, né? Essa expressão indústria de multa é uma coisa muito interessante, porque multar não é um processo industrial, né, é um processo administrativo, altamente burocrático e que decorre de um devido processo legal. Então não é um produto a multa, né? A multa é o início de um processo. Então, talvez o valor arrecadado, ele queria dizer que é a multa, mas o valor arrecadado não vai para o órgão, então é mais estranho ainda chamar isso de multa. Mas eu acho que a discussão pública tem que se focar no que é o devido processo, o que é a fiscalização ambiental no país atualmente, né? Eu quero trazer alguns dados para vocês aqui, para ajudar na nossa reflexão aqui. No ano passado não, nesse livro aqui do professor Bessa, tá, com um livro muito interessante que é o Comentários ao Decreto 6.514 de 2008, né, que já foi lançado em 2010 e que esse é o decreto que regulamenta a emissão de multas ambientais no âmbito federal. Ele já trazia aqui na página 22 um dado muito interessante. Ele falava aqui que o seguinte: para se ter uma pálida ideia do valor das multas ambientais vigentes no Brasil, veja-se que no ano fiscal de 2008, a Environmental Protection Agency, EPA dos Estados Unidos, aplicou um total de 3,1 milhões de dólares na região compreendida pelos estados do Alasca, Idaho, Oregon e Washington, e 127 milhões de dólares no país inteiro. O IBAMA, em seu sítio na internet, informa ter imposto um montante de 3,25 bilhões durante o ano de 2008. Tal montante, caso comparado às economias americana e brasileira, fala por si próprio. E então você veja só, o Brasil já em 2008 já emitia mais de 100 vezes o valor de multas que um país como os Estados Unidos emite em multas ambientais, né? Será que os Estados Unidos comete menos infrações ambientais que o Brasil? Será que o Brasil comete mais infrações ambientais que os Estados Unidos? Ou será que o sistema legislativo e de fiscalização desses atos tem uma discrepância que leva a esses valores totalmente discrepantes, né? E isso se ainda fosse 2008, tal, mas se você pegar as falas recentes do IBAMA, especialmente do último ano, a média tem sido 3 bilhões de reais de multa por ano pelo órgão, palavras da presidência do próprio órgão. E agora, esse ano de 2018, eles estabeleceram um programa de conversão de multas, que era um direito que existia há muito tempo já no decreto 6.514, mas que estava mal regulamentado, e que se espera converter 4 bilhões de reais em multas nesse próximo ano. Então é uma coisa para a gente pensar, será que 4 bilhões de reais de multa, ou 3 bilhões em média de multa, é um valor razoável para uma economia brasileira? Acho que talvez a crítica seja por isso, né? E o que está levando a esses valores? Quais são as discussões? Será que há muita discricionariedade no ato do fiscal? Ele tem uma liberdade para fazer uma multa de 50 a 500 milhões? Essa é uma discussão que você não está vendo na mídia, e eu acho que é uma coisa que a gente deve levar para trabalhar junto com esse novo governo. 3 bilhões não é um valor baixo, né? E aí isso também leva a esses casos de, quantos porcentagem de multas são efetivamente pagos, né? Porque se essa fosse uma indústria também, ela tem que dar um resultado financeiro, né? E aí, os dados que a gente tem até hoje, que são muito poucos, não chega a 5% das multas são efetivamente pagos, né? Então, na própria reportagem recente, agora na Folha, a própria ministra falou, nós temos uma média de despedida de 3 a 4 bilhões de reais por multa por ano e uma arrecadação em torno de 350 milhões, 240 milhões, que não chega aí nem a 10% do que foi emitido no ano, né? E o valor arrecadado pode ser de multas de anos anteriores, que estão na dívida ativa. E também não temos dados consolidados de quantos por cento das multas são anuladas no judiciário. Então isso é uma discussão muito própria. Então, assim, o debate da indústria da multa, ela apenas escaramuça, né? Ela apenas esconde um problema maior, que é o que a gente quer de fiscalização ambiental nesse país. O que está sendo feito, se está sendo efetivo, e se o meio ambiente está ganhando com isso.
tá? Eu vou falar nos próximos vídeos um pouco mais sobre devido processo legal, sobre fiscalização ambiental, multa, e vocês fiquem à vontade. Quem gostar aí, curte aí, quem não gostar pode reclamar. Obrigado, gente. Abraço.